O vídeo de hoje é para falar de um texto muito particular na obra marxiana. Se trata do texto O Prefácio de 57, escrito em 1857, publicado em 1859 pelo Marx. Por que da importância desse texto? Bom, durante muito tempo esse texto foi quase que a única referência que todo o campo marxista teve sobre a metodologia marxiana mais expressamente exposta, digamos assim. Nesse prefácio, Marx traça as linhas mestras da sua forma de pesquisar e compreender o mundo. Lembrando que autores de grande envergadura não conheceram outros textos do Marx, como a Ideologia Alemã, só publicada tardiamente, como os manuscritos econômicos filosóficos, só publicado também muito depois da morte de Marx. Esse texto, o Prefácio de 1857, ele foi a principal referência do texto de Marx para Lenin, para Rosa Luxemburgo, para Gramsci, que embora vivo estava preso, portanto não tinha acesso ao texto. Então é muito importante situar historicamente esse texto. Em 1857 o Marx estava preparando alguns manuscritos e ele não publicou o texto na sua íntegra, tal como foi encontrada depois, publicada fim dos anos 30, início dos anos 40, aí na sua integridade, na sua completude. Passou a contar com aqueles anexos que não havia na obra original publicada pelo Marx em 1859. Então eu tenho essa edição aqui que é da Martins Fontes, vai ficar exposta aqui para vocês. E tem também uma edição da Expressão Popular. Na Expressão Popular, no fim do índice, vocês verão escrito anexos. Esses anexos não foram publicados pelo Marx em 1859, mas estavam juntos no mesmo conjunto de manuscritos. Então esse texto é uma referência porque fica de forma explícita o caminho, e a palavra é essa que o Marx fornece nas linhas do seu prefácio. Pela primeira vez aparece a economia política de forma expressa na obra marxiana. Ele é pontual, a leitura desse texto, sobretudo do seu prefácio, ele é pontual para entender os manuscritos de 61, 63 e de 63, 65, que são os preparativos últimos para a obra O Capital, que saiu em 1867. Eu vou fazer a leitura de alguns trechos da obra, porque eu acho importante trazer a palavra do autor, trazer o texto original do autor e comentar esse texto. Eu acredito que essa seja a melhor forma de fornecer para quem está ouvindo a aula o instrumento para depois entrar, mergulhar sozinho na obra do autor. Por isso eu trago o texto. A melhor forma de acompanhar essa aula, esse vídeo, é você ter em mãos a obra Contribuição à Crítica de Economia Política, também chamada de Para a Crítica da Economia Política, dependendo da fase, enfim, da editora, ele pode ter saído com um título diferente. Tem também na coleção Os Pensadores, o prefácio também foi publicado. Então vamos a ele. Eu vou ler alguns trechos. No primeiro parágrafo da obra, ele diz assim: examino pela ordem seguinte o sistema da economia burguesa. Aí ele vai dizer capital, propriedade fundiária, trabalho assalariado. Essa ordem depois serviu de esboço para a redação do Capital. No fim do parágrafo ele diz assim, do primeiro parágrafo do prefácio, ele diz assim: parto de um conjunto de documentos sob a forma de monografias escritas com longos intervalos para meu próprio conhecimento. Num outro vídeo debateremos aquilo que o Marx chamava de método de investigação, ou método de pesquisa, e o método de exposição. Então aqui a gente pode ver que ele parte do seu método de pesquisa, ou seja, a redação escrita na forma de pesquisa e de compreensão do objeto, ou seja, indo em direção ao objeto de estudo, ao fenômeno que ele quer interpretar, e então a escrita ex scrivare, arrancar, tirar, ou seja, ele tira daquele conjunto de manuscritos, enfim, a sua obra acabada. No segundo parágrafo fica muito claro um princípio metodológico. No meio do segundo parágrafo ele diz assim: o leitor que quiser seguir-me deverá decidir-se a passar do particular ao geral, ou seja, de um fenômeno muito singular para um fenômeno maior. Esse é o caminho marxiano de pesquisa, partir do abstrato ao concreto. O que importa? No quarto parágrafo fica expresso de forma muito clara o objetivo do prefácio marxiano.
Diz o autor: o primeiro trabalho que empreendi para esclarecer as dúvidas que me assaltavam foi uma revisão crítica da filosofia de direito de Hegel, trabalho cuja introdução apareceu nos Anais Franco-Alemães. Ele publicou então uma introdução, que na verdade é uma conclusão, porque é uma revisão de tudo que havia sido escrito. É uma obra máxima onde o Marx apresenta o proletariado como sujeito da história. É onde ele diz que a religião é o ópio do povo. É uma obra magnânima da obra marxiana. E diz o autor: nas minhas pesquisas, cheguei à conclusão de que as relações jurídicas, assim como as formas de Estado, não podem ser compreendidas por si mesmas. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que as formas jurídicas e a forma Estado é uma expressão de uma materialidade. Ela expressa fenomenicamente uma materialidade que lhe dá sustentação. Portanto, se eu quero compreender a expressão de algo, eu tenho que pesquisar a materialidade desse algo. Logo adiante é que ele vai fazer o enunciado, então, dizendo que a anatomia da sociedade civil deve ser procurada na economia política, ou seja, a estrutura da sociedade civil, da sociedade que nós vivemos, deve ser procurado na economia política. E o que é a economia política? Ela não é a soma nem a síntese da economia, tal como conhecemos hoje na academia, tampouco da política. Economia política são as formas de produzir e reproduzir a vida social. É essa grande compreensão que Marx dá àquilo que ele chama de economia política. Logo depois de ele ter lido o esboço de Engels, enviado ainda para ser publicado quando ele era jornalista, quando Engels usa a ideia de economia política, aí então Marx toma para si essa nomenclatura, e daí para frente ela passa a fazer parte de todas as publicações do Marx. Logo adiante, então, ele diz assim, que é a parte mais densa do manuscrito. Diz ele: a conclusão geral a que cheguei, e que uma vez adquirida serviu de fio condutor dos meus estudos. Vejam, esse é o hiperlink para entendermos que ele está falando de método, fio condutor, caminho, via que leva até algo, ou seja, aquilo que conduz à compreensão intelectiva da realidade. Esse é o fio condutor marxiano. Então ele diz: esse fio condutor pode ser formulado resumidamente assim: na produção social da sua existência. O que é a produção social da existência? É a vida. É acordar, comer, trabalhar, ler, dar aula, assistir aula, produção geral da vida, produção material da vida. Os homens estabelecem relações determinadas, ou seja, que só podem ser daquela forma porque é daquela forma que elas podem ser naquele tempo e naquele espaço. Essa é a ideia de determinação, a ideia de Bestimmung em Marx. Independentes da sua vontade. Aqui ele retoma uma ideia que ele havia publicado em 52, no 18 Brumário. Os homens fazem história, mas não a fazem como querem, senão sob circunstâncias que já encontram dadas, determinadas pela realidade, pela materialidade do mundo. Relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Ou seja, relações de produção que só são possíveis porque há uma certa materialidade do mundo dada, posta. Eu não posso querer baixar um PDF na Idade Média, porque na Idade Média não havia condições tecnológicas para que houvesse PDF, por exemplo. Tampouco hoje eu posso querer abrir uma fábrica e mover energia através de um moinho. Eu não vou sobreviver, essa empresa não vai conseguir, enfim, sobreviver nesse mundo competitivo do capital. Porque a economia não é mais feudal, a economia agora é capitalista. Então, as relações de produção, elas se dão dependendo e variando em razão das forças produtivas materiais, ou seja, aquilo que permite que os homens se relacionem. O conjunto dessas relações
de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política. Ou seja, o Marx construía metáforas para que elas ajudassem a entender a explicação que ele propunha. Então, ele não está separando o mundo de forma dual entre estrutura e superestrutura, mas ele está dizendo que sobre uma base material e concreta se eleva uma expressão dessa materialidade. Não existe uma separação entre base e superestrutura. E sobre essa superestrutura jurídica e política se formam e correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, da vida política, da vida intelectual em geral. Ou seja, a materialidade do mundo é que constrói as formas de consciência desse mundo. E aí, então, ele fecha numa formulação brilhante, numa sofisticação única, que é de Marx. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas o contrário, é seu ser social que determina a sua consciência. Não é o que eu penso que determina o que eu sou, não é o que eu penso que determina o que eu faço, mas o que eu sou e faço que determina o que eu penso, imagino, conjecturo, fabulo. As fabulações do ser humano só são possíveis e decorrentes do mundo real que ele habita. Em certo estágio de desenvolvimento, forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes. Então você pode formular basicamente assim: um modo de produção, por exemplo, um modo de produção asiático, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, ele é composto por dois elementos: forças produtivas e relações de produção. Quando as forças produtivas estão harmonicamente ligadas e relacionadas, o modo de produção vai se reproduzindo. Quando umas entram em contradições com outras, é o que o Marx chamava de era de revolução. Por exemplo, em pleno feudalismo, em pleno mundo feudal, existiam formas muito arcaicas de relações sociais de produção, relações econômicas de produção. A corvéia, a relação com a propriedade, a relação suzerania e vassalagem. E, de repente, no meio daquele mundo feudal europeu, começam a surgir formas burguesas de comércio e de acumulação. Portanto, entraram em choque as forças produtivas materiais, já burguesas, embora incipientes, mas já burguesas, entram em contradições com formas arcaicas de relação de produção. Portanto, o capitalismo começa a mostrar sua cara e pôr abaixo o grande edifício feudal. Da mesma forma, hoje, quando gostamos de compreender que o capitalismo está em xeque, é muito fácil ver, por exemplo, a obsolescência planejada ou planificada. Temos tecnologia para produzir lâmpadas elétricas para 100 anos, até mesmo indefinidamente. No entanto, as indústrias continuam produzindo de forma que precisam sempre ser reproduzidas, porque assim não fosse também elas quebrariam e não teriam lucro. Outro exemplo é a indústria de fármacos. A indústria de fármacos, por exemplo, já esteve muito mais avançada nas pesquisas sobre HIV. Alguns querem crer que já esteve-se muito perto da cura e só não se chegou nela porque as indústrias preferiram não curar, mas continuar produzindo medicamentos porque faturam muito mais com essa estratégia. Portanto, como podemos ver, são relações de produção que estão em choque evidente com as forças produtivas materiais. A tecnologia para curar doenças existe, porém as relações de produção não permitem que elas cheguem até nós, o público comum que as consumiria. Nessa relação, então, nessa relação harmônica entre força produtiva e relação de produção, de formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações, então, transformam-se em seu entrave. Aquilo que era uma relação de retroalimentação positiva transforma-se numa retroalimentação negativa. Ao invés de uma possibilitar o desenvolvimento da outra e vice-versa, elas passam a se entravar, passam a se contradizer. Essa é uma contradição fundamental na sociedade capitalista. Isso é o que o Marx vai chamar de
revolução. Surge então uma era de revolução, ou seja, revolvem-se as estruturas que sustentam a sociedade. Revolve-se primeiro a base material para depois revolucionar todo o edifício social, que é o que o Marx vai expor no trecho a seguir. A transformação da base econômica altera mais ou menos rapidamente toda a imensa superestrutura. Para quem estuda um pouco de medievalismo, os medievalistas, por exemplo, vai compreender muito rapidamente que desde a Revolução Comercial estava em revolução a sociedade feudal, lá do século XII até o século XV, XVI com o Renascimento, e o seu ápice então com a Revolução Burguesa, com a Revolução Francesa. Portanto, do ano 1299, revoluciona-se a sociedade feudal. Portanto, ao longo de 500 anos, transforma-se completamente a sociedade feudal e ingressa-se com a Revolução Industrial na sociedade do capital. É muito possível, só não podemos datar ainda, que estejamos em plena era de revolução social. É evidente que há um choque entre relações de produção e forças produtivas materiais. É por essa razão que Marx refunda a história, porque até então havia-se estudado a ideia que as sociedades faziam delas, mas a vida material cotidiana daquelas sociedades já não se tem acesso, porque essa é uma diferença fundamental entre a sociologia e a história. A ciência social ela tem a sincronia como seu valor. Não é o passado que explica o presente, mas o contrário, é o presente que explica o passado, porque é no presente que estão todas as consequências do que aconteceu no passado. Se eu quero entender a Revolução Francesa, eu devo estudar a Revolução Francesa como base empírica e histórica do meu estudo, mas é hoje que estão todas as consequências do que a Revolução Francesa produziu. É dessa forma, então, que o Marx chega mais ou menos ali pelo meio do prefácio e diz assim como não se pode julgar um indivíduo pela ideia que ele faz de si próprio, não se poderá julgar uma tal época de transformação pela mesma consciência de si. Logo adiante há um parágrafo pontual, vai ser fácil de você localizar. O prefácio todo tem 5 páginas. Então você vai mais ou menos do meio para o fim, a um parágrafo que começa por Friedrich Engels. Diz o Marx: Friedrich Engels, com quem, desde a publicação de seu genial esboço de uma contribuição para a crítica das categorias econômicas, ou seja, a partir dali o Marx se deu conta que se ele quisesse entender a materialidade da vida social, ele deveria olhar a anatomia da sociedade civil, aquilo que o Engels chamou de economia política, a crítica da economia política. Esse termo Marx tomou de Engels. Logo depois, o Marx ainda faz alguma referência à ideologia alemã, não exatamente porque ele é um texto que não existia enquanto tal, ele foi achado na forma de manuscrito no final dos anos 30 e publicado póstumamente. Mas no conjunto de manuscritos existia junto uma carta que o Marx faz a relação com Engels, dizendo assim: no texto em que tratamos da ideologia de forma geral e da ideologia alemã de forma particular, então daí se retirou o nome de ideologia alemã, nunca ele foi titulado nem por Marx nem por Engels. Então Marx faz uma referência a esse texto aqui. Esclarecer o antagonismo existente entre a maneira de ver a concepção ideológica da filosofia alemã. Tratava-se de fato de um ajuste de contas com a nossa consciência filosófica anterior. Ou seja, foi um texto escrito por Marx e Engels para que eles tomassem consciência das formas de pensar do mundo alemão que os tinha formado. Logo adiante ele vai dizer: de bom grado, abandonamos o manuscrito à crítica corrosiva dos ratos, tanto mais que tínhamos atingido o nosso princípio, que era enxergar claramente as nossas ideias, ou seja, escrever para esclarecer. Portanto, não se diz pensar para escrever, não, escrever para pensar. Esse é um princípio metodológico básico em Marx. Mas isso pode ser assunto para uma outra aula, para um outro vídeo. Por hoje era isso.